Então, bom dia, eu sou o Matheus e sob a orientação da professora Patrícia, eu vou apresentar o trabalho sobre divulgação científica através do blog Microbiologando para a disciplina de Atividade Orientada 2. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre divulgação científica, que então ela pode ser definida como o uso de processos e recursos técnicos para a comunicação de informação científica e tecnológica ao público em geral. Ou seja, é aquele tipo de divulgação que visa divulgar a ciência para pessoas leigas, né, que não têm um domínio específico num determinado assunto, e para isso utiliza uma linguagem mais simples e fácil de entender, e mais simples e fácil de entender, e por isso tem um maior contato com o público em geral, né, com a população. Então, por isso seria diferente a divulgação científica, seria diferente da comunicação científica, que a comunicação científica é mais voltada para um público específico, como pesquisadores, cientistas, né, pessoas que trabalham ali na área daquele assunto. Que então é um meio de divulgação da ciência onde se utiliza mais termos técnicos, mais complexos também, e é principalmente divulgado nos artigos, periódicos, revistas específicas sobre o assunto. E alguns dos motivos da divulgação científica estão, por exemplo, induzir os cientistas a comunicar de uma forma mais clara e interessantemente, em termos leigos, para fazer com que mais pessoas tenham interesse pela ciência, ter um maior controle social dos impactos da ciência e da tecnologia na vida cotidiana, que cada vez está se desenvolvendo mais ciência, fazendo novas descobertas, e tudo isso vai impactar, de alguma forma, a vida das pessoas, e é importante que as pessoas entendam, né, como a ciência funciona, o que essas tecnologias que estão em contato com elas, né, que se tornam produtos, como é que elas funcionam e como elas podem se beneficiar com isso para as suas próprias vidas, né? E por isso ela se torna importante no processo decisórios mais abertos e democráticos, que assim as pessoas entendem melhor por que está se tomando uma determinada decisão, ou por que uma coisa é melhor do que a outra e faz mais sentido, né? Então, ajuda nesse processo de criar o conhecimento e o consenso sobre alguns assuntos. E também a divulgação científica ela é importante para traduzir para não especialistas, como o público geral, ou então como legisladores e burocratas, né, que produzem as nossas leis e regulamentações, a crescente complexidade da ciência e tecnologia. Então, eu trouxe um exemplo aqui, que é de uma série da Netflix, baseada em fatos reais, sobre uma startup alemã que desenvolveu um algoritmo, um programa para fazer a visualização do globo terrestre, e isso ali nos anos 90, e ali por volta dos anos 2000 foi quando surgiu o Google Earth, que é bem parecido com o que eles tinham feito. E por isso, ali por volta dos anos 2010, essa startup alemã entrou em um processo contra o Google, dizendo que era plágio, né, o Google Earth, que era muito parecido e que o algoritmo utilizado seria o mesmo. E nisso, durante o processo, eles selecionaram um especialista para analisar o algoritmo do Google e verificar se tinha semelhanças ou não. Isso poderia ser considerado plágio. E nisso, né, durante lá o processo, no dia do julgamento, esse especialista teve que apresentar os resultados diante de um júri composto por pessoas comuns, como donas de casa, estagiários, dono de padaria, e todas as pessoas que não têm muito contato ou muito conhecimento com a informática e algoritmos, toda essa parte. E quando esse especialista chegou lá para explicar, ele utilizou um monte de termo técnico e foi bastante minucioso, o que tornou difícil de acompanhar o que ele estava explicando, e por isso ninguém entendeu nada ali do júri. E no final das contas, mesmo que ele tivesse comprovado que o algoritmo do Google era idêntico era muito parecido, poderia ser considerado plágio, né, daquela startup alemã, não ajudou muito no processo a favor da startup, porque o Google acabou ganhando. Então, ali está um fato de que o técnico precisa conseguir se comunicar de uma forma simples e eficiente para qualquer pessoa, né? Não só quem entende aquele assunto. Então, por isso, aqui no blog, aqui na atividade orientada, nosso objetivo foi divulgar a ciência através do blog Microbiologando. Então, o blog ele foi divulgado ali no ano de 2020 e administrado pelos doutores Patrícia
Valente, e o Thiago White, do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da URGS, e tem o objetivo de divulgar informações confiáveis sobre ciência. Como ele surgiu ali exatamente no 2020, com o começo da pandemia e tudo mais, seus principais focos foram a pandemia, o coronavírus, e também, depois, um pouco mais, falou sobre saúde e também microbiologia, né, diversificando mais os assuntos abordados. Então, nisso, aqui na atividade orientada, o nosso objetivo foi, então, unir os conhecimentos de microbiologia, biotecnologia e de fungos, que era o tema aqui da disciplina de atividade orientada, sobre fungos, unir esses três assuntos, essas três áreas, para, então, produzir posts para o blog através de textos, né? Então, a gente montava um texto e publicava no blog, para divulgar sobre microbiologia e fungos. Então, o processo de criação dos textos, né? Começava primeiro com a escolha do tema, que então o professor deixou essa parte comigo. Então, eu escolhia um tema de interesse que eu tinha, curiosidade, que eu já tinha visto em alguma série ou alguma aula e queria saber mais sobre, ou então, por exemplo, em algum assunto que a minha família teria interesse, meus pais gostariam de saber mais sobre fungos, né? Como os mofos tem em casa, toda hora ficam reclamando que tem que ficar limpando e isso é um ponto interessante, né, de divulgar sobre como é que funciona. E, então, a escolha do tema era feita uma pesquisa em sites, artigos, revistas, para levantar a base de dados sobre o assunto, escrevia a primeira versão e, em seguida, enviava para o professor, fazer a revisão, sugestões, modificações. Após essas primeiras alterações, então, caso necessário, né, enviava para o professor a fazer nova revisão, caso necessário, se fazia novos ajustes, se não, seguia, assim, então, escolhendo um título legal para que quisesse que mais pessoas lessem, né, o texto, e então era publicado o artigo, o texto lá no blog, e divulgado no Twitter e nas redes sociais, como WhatsApp, para que as pessoas soubessem que tinha sido postado um novo texto lá. E a ideia foi produzir um texto por mês para publicar. E, então, até o momento, foram publicados 2 textos, e vai ser mais um publicado no próximo mês, no começo do próximo mês, em maio. Então, o primeiro texto que a gente fez teve como tema biomateriais imóveis produzidos a partir de fungos, que, então, pode utilizar fungos, por exemplo, fungos filamentosos, para produzir móveis. Então, através da utilização de, por exemplo, materiais orgânicos, como seragem e outros folhagens, fibras, pode inocular os fungos nesse material para que ele cresça, então forme um material compósito, né, como essas chapas aqui, para então produzir mesas, assim, como móveis, ou então já moldar esse material de uma forma específica, como cadeiras ou lustres, ou embalagens de outros tipos de formatos, como desejar. Sim, então, uma alternativa aos materiais tradicionais, como madeira ou outros materiais como plástico. Então, os principais pontos abordados foram que, devido às crescentes preocupações ambientais e à busca por produtos mais sustentáveis, uma das alternativas, né, para se alcançar isso seria a biofabricação, que é justamente a utilização de organismos vivos, né, como fungos, bactérias, algas e outras plantas também, para produzir bens de consumo que possam vir a ser produtos, né, para utilizar no dia a dia. E nisso eu te trouxe 2 exemplos, que seria a utilização de fungos filamentosos na produção de materiais compostos, como embalagens, recipientes e móveis, que estava nas figuras do slide anterior, e também na produção de ácido lático por leveduras para a produção de plástico. Então, pode-se utilizar a levedura para produzir esse ácido lático, né, a partir de biomassa, como capim, grama, e produzir plástico como PLA, que então pode ser utilizado em diferentes para produção de diferentes produtos. E também se abordou algumas limitações e dificuldades da biofabricação, né? Que como é utilizado organismos vivos, tem que ter alguns cuidados maiores no crescimento, no rendimento, né, deles, e também na qualidade uniforme em cada lote e nos riscos de contaminação, para que tu consiga produzir de uma forma constante e confiável, né, para que isso gere um produto de qualidade para ser comercializado. E isso, o fato de utilizar o organismo vivo é uma coisa que ainda limita bastante a sua utilização para algumas aplicações, e também que mais empresas e indústrias começam a utilizar seus produtos
os seus potenciais, né, para a fabricação de seus produtos. Já o segundo texto foi sobre mofos, qualidade do ar e perigos para a saúde. Então, a gente falou sobre os mofos, né, então as manchas pretas que tem na parede, como aqui, ou então, né, aqueles que crescem em alimentos e degradam, todos eles, que podem trazer alguns malefícios à saúde humana. Então, os principais pontos abordados foram os fungos encontrados em casa, né, como os mofos, e os prejuízos e problemas causados à saúde, como reações alérgicas, infecções, respostas tóxicas, além de também trazer um desconforto que pode, né, devido que tá ali um mofo na parede, incomoda, né, pode incomodar, trazer esse tipo de problema. Então, foi abordar também sobre a qualidade do ar interior, que como nós estamos normalmente passamos a maior parte do nosso tempo dentro de ambientes, então é importante que a qualidade do ar interior seja boa. E também se comentou um pouco sobre a síndrome dos edifícios doentes, que é quando um edifício está tão contaminado com, por exemplo, fungos, que ele acaba causando doença em diversos habitantes que ficam naquele ambiente. Se é necessário, então, um isolamento daquele local para fazer a desinfecção do local, limpeza e tudo mais, remover essas fontes de contaminação. Então, a gente também comenta um pouco sobre as fontes de contaminação e algumas técnicas rotineiras para o controle de mofos, como algumas práticas que pode aplicar no dia a dia, como a aeração dos ambientes, né? Deixar eles bastante ventilados, a limpeza, pegando sol, e também controlando as fontes de umidade, que são tudo pontos que se podem contribuir para o aparecimento de mofos, mas também se tu controlar isso, né, mantiver isso, essas técnicas, essas rotinas, tu vai conseguir controlar, né, a presença dos mofos, não vai causar mal, né, vai causar doença. E assim a gente conclui que qualidade do ar, juntamente com um ambiente agradável, seguro e saudável, isso vai gerar maior qualidade de vida para os habitantes de um determinado ambiente, né, um local, uma casa, por exemplo. Já o terceiro texto, escrito até agora, foi sobre a Saccharomyces cerevisiae, que seria a pérola dourada das leveduras, até mesmo porque que ela é a levedura mais utilizada no mundo, ou até mesmo o organismo mais utilizado, né? Micro-organismo mais utilizado em diversos processos produtivos, né, na indústria. Como, por exemplo, produção de pão, cerveja, vinho, e também na produção de biocombustíveis, por exemplo. Então, os pontos abordados foi a importância dessa Saccharomyces cerevisiae para a humanidade e questionamos também o leitor de como seria a vida sem ela, né? Já que sem ela, qualquer outro micro-organismo fermentador, como bactéria ou fungo, né? Já que a fermentação, né? Processos fermentativos estão presentes nas nossas vidas há muito tempo e fica difícil de imaginar como é que seria viver sem, por exemplo, pão ou vinho ou cerveja. O que existiria no lugar disso, né? Ou se não existiria mesmo. E o que poderia ter acontecido ao longo da história, né? Então, isso comentou alguns produtos gerados com participação de Saccharomyces cerevisiae em diferentes indústrias, como indústria de alimentos, de biocombustíveis, farmacêutica. Também se deu uma visão geral, né, da utilização dela, diferentes áreas que se pode utilizar. Comentou sobre a história, o começo dos usos, lá desde a antiguidade até a era científica, no século XVIII, XIX, quando se começou a entender melhor o processo de fermentação, o que era o fermento, o que era essa levedura, qual o metabolismo dela, né, e tudo isso contribuiu para que continuasse desenvolvendo novas tecnologias e processos baseados, né, em processos fermentativos, e o que fez desta levedura ser tão utilizada, né, atualmente e também desde a antiguidade, né, quais são as suas principais características e propriedades. E aqui a gente traz, então, a visão geral que se pode fazer, como, por exemplo, com a biotecnologia de leveduras, né, como desde a fermentação de alimentos, a produção de insumos para a indústria alimentícia, na área de biocatálise, na indústria farmacêutica, produção de proteínas, pesquisa biológica, na área ambiental, de biocontrole, na agricultura, pecuária e também na área de biomedicina. Então, são várias as áreas que você pode utilizar apenas
leveduras. Imagine o que não se dá para fazer também com a partir de fungos fermentosos, de todas as outras espécies que existem de fungos. Então, são várias potenciais aplicações que se pode trabalhar com fungos. Então, acho isso bastante interessante, que tem um grande potencial. Então, alguns dos resultados, né, que a gente traz aqui é o número de visualizações dos posts, que então o primeiro, sobre imóveis produzidos com fungos, tem 607 pessoas, pelo menos, né, 607 pessoas visualizaram o texto, e o segundo, tivemos 374 até o momento, né, que foi publicado um pouco depois, o que já é um bom indicador, né, já que, olha, pelo menos 600 pessoas tiveram contato com aquele texto, com aquelas informações que foram escritas, então, já estão sabendo um pouco mais sobre fungos e imóveis, né, imóveis produzidos com fungos. Então, alguns pontos positivos da divulgação científica é que ela possui uma linguagem fácil de entender, o que contribui para popularizar a ciência, que mais pessoas tenham interesse por ela, por que se faz nela, e comecem a, talvez até mesmo entrar ali na ciência, tentar desenvolver novos conhecimentos, conhecer melhor o que acontece nos processos ali naturais, criar novas tecnologias. Também ela é importante na tomada de decisão de pessoas, na tomada de decisão das pessoas, né? Porque pessoas melhores informadas vão ter mais conhecimento e vão entender melhor os processos que estão acontecendo e, assim, provavelmente tomar melhores escolhas baseadas, né, no que elas entendem. E um ponto bastante importante também da divulgação científica é que ela divulga informações a partir de fontes confiáveis, né, que o que se faz na ciência, a partir de artigos, revistas, e todo o conhecimento que é produzido no meio acadêmico. Então, diferente de fake news ou outras fontes duvidosas, né? E alguns cuidados que precisa ter, né, na divulgação científica é justamente com a simplificação em demasia, que tu pode simplificar demais um texto e ele perde o significado e não faz mais sentido divulgar aquela informação, porque ele não vai ser totalmente verdadeira, vai faltar pontos importantes a serem discutidos para que a pessoa que esteja recebendo essa informação entenda de uma forma boa aquilo lá, ou então em falta, simplificar pouco, o texto é bastante complexo, muito termo técnico, e precisa explicar bastante coisas básicas, e fica um texto rebuscado e difícil de entender. Ele vai perder o sentido de divulgar de uma forma simples e de fazer com que as pessoas entendam de uma forma mais fácil. Outro ponto é a tendência de embelezar a ciência, ao invés de mostrar o que realmente se faz nela, porque existe uma diferença entre o que se poderia fazer com a ciência e o que realmente se faz. A ciência, ela tem diversas etapas, e desde de uma ideia até chegar num produto, num experimento, num resultado, é um longo processo, e por isso tem que ter cuidado, né, na hora de se divulgar o né, sobre um determinado assunto, o que se realmente faz, e não apenas o que se pode fazer, e ainda não se entende direito como se pode fazer. E outro ponto importante também de ter cuidado é o meio de comunicação, que pode acabar distorcendo o conteúdo, e até mesmo a comunidade científica tem suas ressalvas sobre alguns casos, por exemplo, nos jornais, que eles são bastante oportunistas para divulgar a informação sobre determinado assunto um dia, mas no outro já estão falando sobre outro outro assunto, e assim fica uma coisa meio desconexa, ou eles acabam dando mais evidência numa parte, colocando mais drama, e no fundo, não seria bem aquilo lá que eles estão falando. E por isso é importante ter cuidado no que tu vê por aí. Então, chegando mais ao final da apresentação, como conclusão, a gente teria que a divulgação científica seria uma ponte entre a ciência e a população, né, trazendo o conhecimento que se desenvolve na academia para o dia a dia das pessoas, né, de que é aplicado, o que elas podem fazer com isso e o que isso impacta na vida delas. Então, seria isso, queria apresentar, comentários e sugestões são bem-vindos. Todos os artigos escritos durante o trabalho estão disponíveis no blog Microbiologando, depois eu vou colocar o link no chat. Só esse último sobre Saccharomyces, que vai ser publicado no próximo mês, então fiquem ligados para quando ser publicado, já irem lá ler. E obrigado, então, pelo tempo.